Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, você encontra programas anteriores e os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que brasileiros negros estão tendo maior acesso às universidades. Mas a pesquisa também revela que a maioria dos alunos do ensino superior ainda é branca. Em pleno século XXI, no Brasil, onde vive a segunda maior população negra do mundo, raça não deveria ser motivo de segregação. Mas, diariamente, muitas pessoas sofrem com atitudes que têm origem no pensamento de que umas pessoas são melhores, são superiores que outras. O racismo pode acontecer contra negros, asiáticos, índios, mulatos, por motivo tanto de cor da pele quanto de cultura e religião. O Brasil tem buscado soluções para corrigir erros históricos, de reparação de tantos anos de oportunidades diferentes, como, por exemplo, com as políticas de cotas. Mas que aspectos ainda são desafiadores para a nossa sociedade? Será que o ambiente da internet tem contribuído para discursos de empoderamento ou tornou-se um espaço para a reprodução de discursos de ódio? Para falar com a gente no programa de hoje, recebemos aqui no estúdio Inaê Lopes dos Santos, que é professora da FGV Rio de Janeiro. Boa tarde, Inaê, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E Mamur Sopnidai, que é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet. Boa tarde, Mamur, bem-vindo, obrigada. Boa tarde, Larissa. Mamur, você é do Senegal, veio em 1998 para o Brasil estudar e acabou aqui fincando as suas raízes, né? Acabou se tornando professor também, passou aí por mestrado, doutorado. E você fala muito sobre uma questão que a gente pode falar que é o racismo no meio acadêmico, né? Como a gente vê, a gente tem dados que mostram que em 10 anos, entre 2004 e 2014, a população negra nas universidades brasileiras aumentou muito, subiu 16,7% para 45,5%. Mas você percebe isso dentro da sala de aula e além de aumentar aí a participação dos universitários negros, como é que é a questão do comportamento, né, do racismo dentro da universidade, na sua opinião? Bom, eu absolutamente não concordo, porque de fato eu estou no Brasil em 1998, eu vim para cá, enfim, eu fui o único negro da minha turma, para você ter uma ideia, como você mesmo falou, um país que tem a segunda população negra do mundo, um cidadão veio lá da África para ser o único negro da sua turma. Esse fato me chamou profundamente a atenção, porque em geral no Brasil os negros não estudam. No começo, eu não podia compreender isso, precisou de muitas idas e vindas para que eu possa compreender. Ao meu modo de ver, o que tem no Brasil é bem pior do que o racismo, porque o racismo, bem ou mal, até ao longo do debate vamos falar muito sobre isso, mas bem ou mal é um problema que a gente tem que solucionar. Mas para mim, o que tem no Brasil, lá na África, nós tínhamos consciência sobre isso e lutamos e acabamos. É apartheid. Porque, veja bem, diariamente, o que tem na universidade, por exemplo, eu leciono engenharia elétrica. Na minha turma, sobre um universo de 70, 80 alunos, você não tem 5 negros, ou menos. Até quando isso vai acontecer? Tudo bem, tem as políticas raciais de entrar na escola, mas exatamente o que as pessoas que estão entrando na universidade estão fazendo? Que curso estão fazendo? Onde eles querem saber? Ou seja, quando as cotas entraram, eu já estava no Brasil em 98, mas quando eu fui fazer mestrado e doutorado também, de fato, eu fui o único aluno negro da minha turma. Essas coisas, no meio acadêmico, definitivamente, a gente não tem representatividade. Eu vou além, nem no meio acadêmico, nem no meio político, nem no meio até de trabalho, sabe? A coisa mais básica no mundo só tem no Brasil. Das artes, da cultura também. Exatamente, só que no Brasil tem aquele problema, porque no Brasil não se discute isso. O Brasil se nega a afrontar, discutir e resolver problemas raciais. Porque eu ouvi um autor célebre americano dizendo que a melhor maneira para dizer que racismo não tem é não falar sobre ele. É exatamente isso que o Brasil está adotando.
E é isso mesmo, o Brasil, ele assume que tem, a gente pode dizer e assumir que o Brasil tem um racismo velado e que não assume ser um país racista, mas sim nas suas origens, como o Mamur colocava, né, nas ações no dia a dia, seja no meio universitário, né, acadêmico, nas artes, a gente tem esse racismo de forma velada. E o que significa então esse apartheid que a gente tem aqui no Brasil? Então, eu queria agradecer de novo o convite e concordar totalmente com o professor Amur. De fato, a gente tem um racismo que, ao mesmo tempo que ele é velado com muitas aspas, né, porque ele é velado de uma forma, mas ele também é muito visível de outra quando a gente vai pegar, por exemplo, as estatísticas da polícia. Quem é mais assassinado pela polícia no Brasil geralmente são jovens negros, né, mais de 70%. Sim. E, ao mesmo tempo que ele é velado, ele é um racismo que estrutura o Brasil. Ele estrutura a nossa história, né, ele estrutura a nossa vida cotidiana. Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de lugares determinados. É como se o racismo criasse no Brasil uma nuvem em que os lugares estão determinados e as pessoas não podem discutir essa normalidade. Então, o normal é eu ligar a TV e não ver negros, e quando eu vejo negros, eles estão em lugares geralmente subalternos, ou são os escravos, ou são as empregadas domésticas, né? Quando você tem alguns esportistas negros, isso acontece, você consegue ver, né? Falando nesse momento de Olimpíada, é interessante que a gente vê muitos atletas negros, mas você não vê comentaristas de esporte negros, geralmente, então também tem uma nova desproporção. Você vai para o Congresso brasileiro, você não vê nem negros nem negras, né? Enfim, na publicidade brasileira. Então, de fato, existe não um apartheid como existiu na África do Sul, nos Estados Unidos até a década de 60, que ele era legal, ele era institucional, né? Mas existe uma prática cotidiana de apartheid. Então, determinados bairros de qualquer cidade do Brasil, que tem uma população negra significativa, os negros vivem em lugares determinados, né? E geralmente não ocupam ou não vão a alguns outros lugares. Então, de fato, a gente tem um problema muito sério, que é, ao mesmo tempo, essa estruturação e a negação de que isso existe. Então, a gente não consegue olhar para esse problema, ou, enfim, ou não se quer olhar também, que pode ser uma possibilidade, para esse problema para conseguir resolvê-lo de forma estrutural. Né? A gente está falando até de origens sociais do problema, né? Uma questão histórica aí, desde o período colonial, né? O período escravocrata, né? A gente tem aí tentando, como a gente já colocou no início da nossa conversa, as políticas de cota, tentando trazer um pouco, né? Como se fosse o Brasil tentando dar desculpas para o que vem acontecendo. Na sua opinião, Mamur, até quando a política de cotas será necessária no Brasil para que a gente tenha aí uma igualdade de participação de negros e brancos na universidade? Na realidade, para mim, as cotas são muito bem-vindas. Eu apoiei, eu me mobilizei, eu sou a favor, porque do jeito que está, não dá. Até porque, às vezes, um problema pode acontecer, você tenta corrigir, eu corrigir de forma errada. Tudo bem, a gente aceita. O pior é não fazer nada. Eu não estou dizendo que as cotas estão erradas, não. Muito pelo contrário, são muito bem-vindas e deveriam ser ampliadas e sempre melhoradas. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou percebendo, porque não é à toa que no momento que as cotas estão querendo começar a dar resultados, o Brasil começou a discutir outro problema. A minoridade penal. O que é a lei da minoridade penal? É a maioridade penal, como que eles querem dizer. É basicamente a mesmíssima coisa, é a lei anticota. Porque já que todo mundo já sabe, o único lugar no Brasil onde o negro é a maioria é na cadeia. Então, uma vez que eles não conseguem nos botar na escola para a gente estudar, então vamos criar as ferramentas para sempre nos negar. Então, não é à toa que eles estão atrás de criar essa lei da minoridade penal, sistematicamente para não, sabe, para a gente não aproveitar. É como se fosse, toda vez que alguém tenta dar uma solução, sempre vem a contra-solução. E toda contra-solução é desfavorável a gente. Então, é esse cuidado que nós temos que olhar e tentar solucionar. Eu sei que não vai ser simples, mas uma vez, como você mesmo disse, nós somos a maioria do Brasil, eu acho que
é mais do que urgente para a gente começar a rever tudo isso, porque do jeito que está não dá. Trabalhar nas origens, né, do problema, né, dar acesso à educação de qualidade para todos, não importa a sua cor da pele ou a sua origem, sua classe social, né, Inaê? Que outras questões históricas, né, de origem histórica estão envolvidas aí no racismo no Brasil, na sua opinião? Bom, você tem o grande problema que é a escravidão no Brasil e a forma como ela foi gestada, né? Então, a gente viveu num país que foi, durante o período colonial e depois durante o período de império, da monarquia, que no total foi o que mais recebeu africanos escravizados, né? E mais do que isso, que é uma coisa que geralmente a gente não aponta, ou, quer dizer, as pesquisas históricas até sim, mas isso não chega, enfim, às escolas ou ao grande público, que é o fato de a gente ter tido um Estado Nacional brasileiro que se gestou a partir da escravidão. Então, você tem um Estado que optou, justamente no momento em que boa parte do resto do mundo estava iniciando o processo de abolição, então você tinha acabado de ter a Revolução do Haiti, por exemplo, né? Outros países latino-americanos estavam fazendo sua independência e, junto com isso, discutindo o fim da escravidão e muitas vezes abolindo a escravidão, você tem um país que nasce a partir da escravidão. É só você pegar a Carta Constitucional do Brasil de 1824. Você não tem a palavra escravidão escrita. Então, digamos que aí é o momento em que você estrutura essa questão racial, né? Consequentemente, claro que ela está vinculada à escravidão e à questão da propriedade privada, e você justamente vela essa problemática a partir dessa não nomeação, né? E a partir, então, você tem uma história do Brasil República que é, enfim, uma história de um outro Estado, né? Republicano, sim, mas que continua durante muitos anos, pelo menos 50 anos, se pensando nos moldes de um Estado branco, né, quase dentro da lógica da eugenia. Então, você tem uma série de políticas de branqueamento explícitos feitos pelo Estado brasileiro, né? Claro que você tem uma resposta que foi dada por parte da população negra que se organizou para criar grupos, para criar agremiações, lugares de representatividade, porque você não era bem visto nem como trabalhador, nem como padrões de beleza, nem como jogador de futebol, que hoje para a gente pode parecer estranho, mas durante o começo do século XX isso acontecia muito. Sim. Então, você tem uma opção política que tem mudado nos últimos anos, mas eu acho que é preciso ressaltar que a luta contra o racismo é uma luta que só pode acontecer dentro de um regime democrático, e uma democracia plena só acontece se tiver uma luta contra o racismo efetiva. Então, são duas coisas que precisam caminhar juntas e, infelizmente, não é isso que está acontecendo atualmente no país. Vocês acham que a internet tem contribuído para essa causa ou tem se tornado também um veículo de empoderamento? Olha só, eu particularmente acompanho várias discussões sobre a internet, ou seja, pelo menos dou graças a Deus que a gente está se comunicando melhor, está tentando se comunicar. Porque, veja bem, eu desconheço algum negro brasileiro que não tenha sofrido racismo. Para começar, a questão não é essa, sofrer racismo ou não sou, a gente chorar junto ao racismo ou não. O fato de falar até sobre racismo já simboliza tudo. Para mim, é claro que a gente deveria estar falando sobre a solução para que isso não aconteça. A solução contra o racismo é informação, é a gente se unir, porque também cá entre nós, nós africanos, o que eu percebi claramente no Brasil, muita gente fala da África, muita gente no Brasil é historiadora que nunca foi para a África, ou seja, como alguém consegue ser um especialista da África e nunca foi para lá. Até o próprio sistema do Brasil já diz isso, eles têm uma forma de mostrar o negro, é essa forma que eles querem que o negro do Brasil continue vendo isso. O próprio ensino da história dos povos africanos é muito recente, né? Na lei de obrigatoriedade, é muito recente. Mas veja na educação. Bem, mesmo essa obrigatoriedade eu tenho medo. Porque a história da África que eu vi no Brasil, se é essa história que eles vão ensinar na escola, é melhor que não. Porque eu te garanto que aquilo que eu vejo aqui, que o pessoal usa como história da África, eu te garanto que não é. Porque nós temos uma história assim, nós temos uma civilização. Ou seja, é consequentemente uma cultura muito sólida. É, bem ou mal,
os brasileiros também, essa coisa de racismo todo que está acontecendo aqui, nós erramos na África, porque depois da escravidão, depois da colonização, a África não foi atrás dos seus filhos, porque essa forma que a gente não conseguisse reagir com esses racismos velados, etc., e tudo, também requer essa nossa falta de conhecimento da nossa história. A gente, às vezes, fica totalmente perdido, a gente tem que lutar, afinal, para quais valores? Esses valores estão na África, o pessoal não foi buscar, a África não trouxe, mas dá para corrigir. Quer dizer, então a gente não conhece a nossa própria origem, né, Enaê? Muito pouco. Eu concordo que, enfim, eu vejo com bons olhos a obrigatoriedade da lei, mas essa obrigatoriedade ela só vai ser eficaz e transformar efetivamente o olhar que a gente tem sobre a nossa própria história, o nosso passado e as nossas origens, se for um olhar histórico e que levar em consideração as especificidades das histórias da África, porque também não é uma história só, são várias histórias, né? Então, de fato, a gente tem, por um lado, uma iniciativa positiva, que é trazer essa questão, esse debate para a educação em todos os anos, em todos os segmentos, mas, por outro lado, a gente precisa formar as pessoas que vão estar falando e, né, contando essas histórias ou trazendo questões relativas a ela, para a gente não correr o risco de fomentar aquilo que a Chimamanda Adichie chamou de história única, né? Como se só tivesse uma forma, uma única maneira de ser africano, uma única história africana, que geralmente é uma história muito mal vista, né? É mal contada, é mal compreendida. Então, eu acredito que, de fato, conhecer o nosso passado, e isso significa muito estudo, muito empenho, e de todo mundo, né? É fundamental, acho que é talvez um dos primeiros passos, porque conhecer a origem é fundamental do ser humano, né? Todo ser humano precisa saber de onde veio, para questões não só estruturais, enfim, de como poder reagir ao racismo de maneira mais política, mas até mesmo para questões psicológicas, de entender de onde você veio, porque o seu cabelo é de um jeito. São muitas origens, né? Como ele falou, são muitas Áfricas, né? Muitas histórias, né? No mesmo continente, né? E aqui no Brasil, muitas origens, né? Eu vou interromper vocês porque eu preciso trazer mais um convidado para a nossa conversa, porque o tempo está passando muito rápido. É o Paulo Rogério Nunes, ele é consultor da Universidade de Harvard, ele fala com a gente de Salvador, na Bahia, e ele vai falar com a gente sobre como o racismo aparece no meio digital no Brasil. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Paulo, você está me ouvindo? Acho que a gente teve um probleminha aí de conexão. Eu vou voltar então para a nossa conversa. Vocês acreditam que o que acontece no meio digital no Brasil em relação às discussões sobre racismo difere muito de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países que essa questão ainda muitas vezes aparece como uma demanda? Olha, eu acho que, até retomando um pouco a sua pergunta anterior, respondendo essa junto, assim, eu vejo que a internet ela acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo em que ela possibilita o empoderamento, e isso é muito importante porque ela retira a solidão de muitas pessoas negras, enfim, e afrodescendentes, desse lugar que o racismo cria, né? Ao mesmo tempo que você tem isso e você cria grupos coletivos de mulheres, de homens, de questões negras, de cabelo, enfim, isso é muito interessante porque trabalha com vários aspectos e várias questões do que é ser negro no Brasil. Você tem o outro lado, que são pessoas de discursos fascistas e de ódio que também se utilizam dessa ferramenta para, né, falar o que eles acham correto dentro da lógica deles, né? E esse anonimato que a internet cria pode ser muito perigoso por causa disso, porque coisas que, em tese, se fossem ditas para mim, provavelmente com testemunhas, levariam a um processo da pessoa que me disse. Uhum. Só que na internet isso fica um pouco mais complicado de ser colocado, né? Então, ser punido mutas vezes e também, a punição, né? Também, enfim, a punição do racismo no Brasil é um problema por si só. Pois é, porque na realidade é isso que a verdade é que as leis que punem o racismo não são feitas por nós. Ou seja, nós que sofremos racismo, as leis não foram feitas por nós, foram feitas por outros, como foi como sempre que acontece também na África. Então, eu desconheço realmente algum brasileiro ou alguma brasileira que sofreu alguma punição por causa do racismo. Aquele exemplo que você deu no começo do programa... Aqui no Rio de Janeiro, aconteceu, né? Mas no dia seguinte a mulher estava livre. Exatamente. Então, é justamente isso que acontece, porque enquanto as pessoas estão legislando por nós também,
E aí nós não vamos ter nenhuma outra saída. Exatamente. O fato é que realmente a internet permitiu a nossa articulação. Hoje em dia, a gente está se falando mais, a gente está se falando melhor. Os negros, que eu percebi, pelo menos essa forma de conscientização, de querer, porque o que eu percebi no Brasil, a identidade que eles têm como a África, para mim, é uma coisa de louvar. Eu vejo bastante brasileiro com muitos interesses de querendo resgatar suas raízes. Para mim, isso é um ponto muito positivo. E quem permitiu isso é a internet. Eu vou trazer o Paulo, que eu acho que a gente já retomou a conexão com ele. Mamur, Paulo, você me ouve agora? Ouço sim, agora sim. Paulo, que bom. Paulo Rogério Nunes, que é consultor da Universidade de Harvard. Paulo, a gente falava exatamente aí sobre um assunto que você é especialista, né? Sobre o meio digital e como é que o racismo tem aparecido aí no meio digital no Brasil. A Inaê falava dessa questão antagônica da internet, né? Que ao mesmo tempo que permite o empoderamento e permite também a mobilização aí, né, dos movimentos sociais pela causa do racismo, também permite o anonimato, né, de discursos racistas. Como é que você avalia essa questão e como é que o Brasil se difere de outros países? Olha, a internet é uma grande praça pública, né, onde você tem coisas positivas, muito interessantes, a produção de conhecimento, o compartilhamento de informações, e a possibilidade de pessoas, de maneira autodidata, buscarem esses conteúdos, mas ao mesmo tempo você tem também zonas perigosas, né, onde o racismo, a xenofobia, o discurso do ódio, a intolerância são cada vez mais propagados, né, e isso a gente vem observando nos últimos anos com uma gravidade assim, imensa, né, o número de casos de discurso de ódio na internet. Então, ultimamente, eu tenho trabalhado para esse instituto de pesquisa lá da Universidade de Harvard, que é o Berkman Center, e a gente está muito preocupado sobre esse assunto e estamos fazendo uma pesquisa global sobre discurso de ódio na internet, envolvendo questões do âmbito da intolerância religiosa, do sexismo, do preconceito contra a população LGBT. E dentro do contexto brasileiro, a gente optou em discutir a questão do racismo, entendendo que isso é algo estrutural na sociedade brasileira, que é um elemento que causa segregação, né, prática, em que esse é um racismo não somente velado, né, como a gente costuma falar, mas que tem consequências brutais na vida das pessoas, né. A gente sempre fala que por trás de todo genocídio, de toda a prática nefasta de assassinatos, tem sempre um discurso de ódio, né? Esse discurso de ódio tem sido perpetuado de maneira muito grave aqui no Brasil, principalmente pelas redes sociais. Comparando com outros países, né, que é o objeto da nossa pesquisa que nós estamos iniciando agora, que nós estamos analisando o caso da Colômbia e dos Estados Unidos, o Brasil fica ali no intermediário entre esses dois países, com os Estados Unidos tendo um debate muito franco e aberto por algumas décadas, desde o movimento pelos direitos civis sobre esse assunto, e a Colômbia começando agora com esse debate. A Colômbia tem uma população afrodescendente entre 25% e 35% da sua população, e o Brasil aí com metade da sua população negra, que esse debate já tem alguns anos também que está sendo efetivado no Brasil, mas que de fato nos últimos anos tem tomado uma proporção maior por conta desses casos emblemáticos de racismo que surgiram aí noticiados pelos meios de comunicação, com figuras, celebridades, figuras públicas, mas que é só a ponta de um iceberg muito maior, né? Que é justamente esse racismo estrutural da sociedade brasileira. Paulo, a gente está caminhando para o fim do programa. Eu queria umas palavras rápidas suas sobre essa questão da punição, que a gente falou rapidamente aqui. A internet possibilita o anonimato. Muitas vezes a gente precisa aí de uma longa pesquisa, né? A polícia tem que fazer um trabalho muito árduo para chegar até quem está cometendo os crimes de racismo na internet. Essa também é uma questão importante, a gente dar agilidade a esses processos? Isso, o judiciário tem um papel muito importante, né, no sentido de analisar esses casos, dar um encaminhamento correto. Muitos desses casos não são considerados como racismo, né, que é um crime inafiançável, são considerados como injúria racial, que tem uma punição diferenciada. Muitas vezes há uma dificuldade muito grande dentro do sistema, por exemplo, na delegacia, de você abrir uma denúncia contra isso, contra o crime de racismo, e também o acompanhamento desses casos é muito lento. Então, na nossa análise, a gente está investigando como é que o judiciário, qual o papel do judiciário. Nós fizemos um evento
no Rio de Janeiro, trazendo pessoas do setor judiciário, junto com pesquisadores para falar sobre esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que a internet tem que se manter livre, aberta, como foi criada, né? Então, isso é importante, garantir que as pessoas que excedem, que cometem crimes, sejam punidas, mas que a internet mantenha o seu caráter aberto e plural, que ela foi criada para isso, né? Então, tem esses dois pontos. E um ponto que eu queria adicionar, para finalizar, é que também nós estamos observando um movimento muito forte de jovens produzindo conteúdos na internet, que nós estamos chamando de contranarrativas, né? Produzindo aplicativos, páginas nas redes sociais, blogs, canais em software de audiovisual. Isso é muito interessante, porque esse tipo de atuação proativa e para combater esse discurso do ódio, que é muito forte no Brasil, é muito frutífera. E isso a gente tem acompanhado com bons olhos. A universidade está muito interessada em descobrir essas iniciativas que estão bastante abertas e com muito conteúdo aqui no Brasil, né? Nas comunidades periféricas, em aldeias indígenas, comunidades quilombolas. Então, isso é bem interessante mesmo. Obrigada, Paula. A gente está correndo aí para o fim, eu já estou estourando o tempo. Eu queria agradecer a sua participação no Conexão Futura de hoje. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço a vocês. Obrigado. Rapidamente, Mamura, a gente já falou da questão da educação, né, de conhecer a história dos povos africanos também como questões importantes, aspectos importantes para a gente caminhar aí na luta contra o racismo. A participação dos jovens, uma palavrinha rápida de vocês, é importante também do jovem negro no Brasil atuar, né, nesse movimento, nessa mobilização? Obviamente que sim, porque quem tem que acabar com o racismo são justamente eles, porque não são os outros, porque o problema é nosso. O problema somos nós, o problema não são os outros. A única maneira de acabar com exatamente isso é fazer aquilo que a África não conseguiu fazer para lutar contra a escravidão, posteriormente contra a colonização e agora a favor do seu desenvolvimento. Quando esses jovens se organizam, isso já é uma lição para todos nós, porque até agora nós não conseguimos nos unir. Se a gente conseguir se unir agora, eu posso te garantir que nós vamos construir forças dissuasivas que podem acabar com tudo isso. É isso que o Kwame Nkrumah, que é um panafricanista de Gana, nos ensinou. Bacana. Inaê, por favor. Eu acho que a atuação dos jovens, dos mais maduros, ela é fundamental e que a internet, de fato, permite que essas contranarrativas que existem já há bastante tempo, né? Historicamente, dá para dar vários exemplos, elas estão ganhando mais força, mais visibilidade, mais links. Então, acho que é fundamental, acho que é uma luta cujo protagonismo é nosso, né, da população negra, porque é ela que mais sofre, ela que morre efetivamente, é ela que não chega aos lugares que, teoricamente, poderia chegar se a gente tivesse uma sociedade mais justa. Mas eu acredito que o racismo é um problema de todo mundo, não só da população negra, da população branca também, que precisa parar e olhar e entender em que medida o racismo estrutura a vida dela, seja linguisticamente, em pequenas expressões que acontecem, né? Lista negra, a coisa ficou preta, enfim, até você olhar para uma pessoa na rua, ela é ser negra e você ficar com medo. Então, parar para pensar em que medida o racismo estrutura e pauta a sua vida. Então, acho que é uma luta de todo mundo, com protagonismo, obviamente, de quem sofre mais dessa discriminação. Esse problema, né? Olha, são muitos aspectos, a gente poderia passar a tarde inteira aqui discutindo esse tema que é tão importante. Eu já estou estourando o tempo pra caramba. Bom, eu queria então agradecer mais uma vez a participação de vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. A você de casa, obrigada pela companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Futura. E o endereço para você acompanhar na internet está aí na sua tela. Um beijo e até a próxima.